Quando se fala nos danos provocados pela Covid-19, todo mundo lembra logo dos pulmões. E, de fato, eles ficam muito comprometidos com a doença quando ela alcança um estágio mais grave. Mas o coração também é bastante afetado pela ação do novo coronavírus. Para entender melhor como a Covid age sobre o coração, eu converso agora com o médico Elisiário Júnior. Boa noite, doutor Elisiário. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores da TV Cidade Verde. Depois que o coronavírus entra no organismo humano, de que forma ele ataca o coração do paciente? Veja bem, a síndrome respiratória aguda promovida pelo novo coronavírus, ela não se restringe somente aos pulmões, como você muito bem disse. É uma doença multissistêmica. No momento em que o indivíduo ele é acometido pelo vírus, instala-se um estado inflamatório sistêmico, com a liberação de substâncias inflamatórias. Isso se dá a nível do endotélio, que é uma camada que protege e que reveste os nossos vasos e o coração, e começa a liberação dessas substâncias inflamatórias, que elas andam lado a lado com o processo de coagulação. E nós observamos que os pacientes que evoluíam grave, esses pacientes evoluíam para um quadro que nós chamamos de coagulação intravascular disseminada. E isso se mostra nas mais variadas manifestações, como, por exemplo, uma cianose de extremidade de pele, como manchas arroxeadas nas mais diferentes regiões do organismo, ou até mesmo em casos graves como de embolia pulmonar. E a partir daí, alguns estudiosos, e nós tivemos uma brasileira que foi pioneira nisso, começou a utilizar algumas substâncias que nós denominamos de anticoagulantes, e observou-se que esses pacientes que estavam graves por essa coagulação disseminada, esses pacientes tinham a maior sobrevida. Ou seja, ele saiu desta fase mais grave, associada a outros tratamentos, e estavam tendo a melhor evolução. A partir daí, isso tudo tem que deixar claro à população que é tudo muito recente. Tudo que nós estamos aprendendo sobre a Covid é algo de 4 meses para cá. E isso se instalou e é protocolo nosso nas unidades de terapia intensiva ou na fase de rastreamento do paciente que testou positivo, nós temos condições de saber, mesmo profilaticamente, ambulatorialmente, sem necessidade desse paciente estar internado, se é um paciente com maior predisposição a ter essa coagulação intravascular disseminada através de um exame de laboratorial simples que nós utilizamos rotineiramente, que é o dedímero. Esse dedímero nos diz se o paciente tem que utilizar essa substância anticoagulante que eu mencionei, de caráter profilático, de maneira subcutânea, repito, associada às outras medicações que normalmente nós estamos fazendo nas mais diferentes etapas desta pandemia. Elisiário, a gente percebe que alguns pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus apresentaram trombos e começaram justamente com essas manchas nas pernas. Então, o paciente tem que ter esse acompanhamento antes que isso possa levar, inclusive, à morte, né? Sem dúvida nenhuma, nós observamos e temos vários casos de relatos de pacientes relativamente jovens, atletas, que desenvolvem, como eu mencionei, a formação de grandes trombos, de coágulos. Esses coágulos podem, inclusive, se originar dentro do músculo cardíaco e se disseminar, podendo, inclusive, ir para os pulmões, dando o que nós denominamos de embolia pulmonar, ou ir, dependendo da região do território que ele migrar, poderá dar as mais variadas manifestações, uma isquemia mesentérica, se for para coronário, infarto agudo do miocárdio. Então, para isso, nós temos que identificar quais os pacientes que têm uma maior predisposição e já começar a tratar de maneira profilática. É uma patologia catastrófica, ela não se manifesta, como você muito bem disse, somente aos pulmões, e por conta desse estado inflamatório generalizado, sistêmico, todos os órgãos são, de alguma maneira, em algum momento acometidos. Daí a necessidade de terapêutica precoce no momento da testagem e não esperar alguns sorológicos, exames, porque às vezes demoram, já tem que começar com um protocolo precoce. Nós temos várias fases e cada fase nós temos alguns medicamentos que podem ter um benefício no intuito de evitar que o paciente evolua para uma forma mais grave desta patologia. Muito obrigada pelas explicações, o doutor Elisiário Júnior, médico cardiologista, que conversou com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. Obrigada, boa noite, doutor Elisiário. Sempre um prazer, Cláudio, boa noite.